Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, ainda de pé, no livro de Naum, capítulo 1. Se você for em Mateus e voltar algumas páginas, você vai encontrar o livro de Naum, no Velho Testamento. Naum, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 7. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Profecia contra mim. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ler Naum. Às vezes, alguns livros do Velho Testamento a gente até se esquece das passagens que tem. Mas hoje eu trouxe essa palavra de Naum para nós. Uma profecia. Mas antes de entrar aqui na palavra, eu quero falar algo para a igreja que eu ouvi uma vez e eu peguei para mim esse conselho. Há muitas pessoas que dizem que a vida é um jogo, né? Para exemplificar. A vida é um jogo e ninguém sairá vivo dela. Só se for arrebatar. Mas o conceito que eu achei interessante é o seguinte: a nossa vinda até esse lugar, a esse templo, a essa igreja, não é um jogo. Aqui é onde a gente se ajunta e aqui é o intervalo do jogo. Sabe quando está tendo uma partida de futebol? E os jogadores estão lá no campo, correndo, se esforçando, tentando fazer o gol, lá no momento do jogo. Aí, de repente, tem uma pausa entre um tempo e outro. E eles se reúnem, todo o time. E ali o treinador dá algumas estratégias. Ó, você agora faz isso, agora você faz aquilo, você vai trocar, você vai, né? Faz algumas mudanças. E aí eles voltam para o jogo. A igreja não é um jogo, é esse ajuntamento. É um intervalo. E às vezes a gente leva a nossa vinda, a nossa crença aqui na igreja como se fosse um jogo. E a gente leva isso muito a sério, como se aqui fosse um jogo e pronto. Quando a gente sai da porta para fora, aqui o jogo foi encerrado. E é exatamente o contrário. Aqui a gente vem, a gente recarrega, a gente aprende, recebe oração, a gente ora, a gente recebe instrução, a gente ouve a palavra. E quando a gente sai da porta para fora, a gente começa a jogar. Glória a Deus. Sexta-feira, quando a pastora Luciana pregava aqui, pastora, ela falou sobre a gente sair para levar o evangelho e pregar e fazer visita para aquelas pessoas que muitas vezes não vêm à igreja ou que desconhecem que há uma comunhão com os irmãos ou simplesmente está fraco na fé. E eu fiquei pensando, esse é o jogo. Aqui é só um intervalo.
E a gente leva tão a sério esse momento de vir para a igreja, de estar aqui, só aqui, que às vezes a gente se esquece das demais coisas. Às vezes a gente vem e vai embora e pronto, é só isso. Aqui não é um jogo, é só um intervalo. Quando a gente sai lá fora e começa o jogo, é lá fora que estão as almas que necessitam de Cristo. Enquanto a pastora ministrava aqui, eu fiquei pensando, a gente às vezes fica acomodado só pelo fato de vir à igreja. Só pelo fato de estarmos aqui, sentamos, ouvimos e vamos embora. E aí a vida do outro dia continua do mesmo jeito. Então, na verdade, é lá no nosso trabalho, nas ruas, na nossa casa, é o jogo. É lá que nós temos que tentar fazer o gol. Aqui nós recebemos uma palavra, nós aprendemos o Senhor. Lá fora nós vamos ganhar as almas. Amém? Nós possamos aproveitar esse intervalo, desse domingo, para quando a gente sair aqui, para fora, e amanhã, quando começar a semana, a gente poder realmente começar a partida. Amém? Amém. Como eu disse, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ler o livro de Naum. Aliás, pastor, tem muitos livros do Velho Testamento que eu quase não leio. Muitos, eu leio muito do Novo Testamento. Eu gosto muito das palavras de Jesus. Mas o Velho Testamento ele não veio para. E aqui no livro de Naum, ele vai nos relatar a vingança do Deus vivo contra o povo. Nós lemos aqui uma profecia de Naum contra o povo, a ira do Senhor contra uma nação. Nós precisamos entender que a ira de Deus também é uma característica dele, é um atributo dele, assim como a santidade, como a bondade, como a misericórdia. Um atributo de Deus não anula o outro. Ele é bom e ele também se ira. E quando a gente observa que nação é essa, a gente vai se lembrar. É lá em Nínive que Deus desce com a ira. Todo mundo aqui conhece a história de Nínive como um povo que Jonas foi lá, pregou e eles se arrependeram. E Deus não pesou a mão contra aquela nação. É essa a história que nós conhecemos. Até lermos Naum. É bem verdade que Jonas foi lá. Na verdade, Jonas ao princípio não quis. Porque Nínive era um povo, uma cidade sanguinária. Uma cidade que queria dizimar o povo de Israel. Era uma nação que pegava ali as pessoas que eles ganhavam na guerra e faziam atrocidades com elas. E quando Jonas vai para lá, recebe essa missão, ele não quer, como se Deus falasse para o pastor, vai lá no Hamas, pastor, prega lá para aquele povo. Vem o medo, não, mas ele está contra Israel. E não teria medo. Mas ainda assim, Deus deu uma segunda chance para Jonas. Interessante que a baleia vomitou Jonas no lugar que ele decidiu fugir. Ele voltou para o mesmo pé, voltou para o povo. Teve que comprar o bilhete de novo e embarcar. E Deus sempre dá a segunda chance. Sempre. Antes de derramar vida. Porque o povo de Nínive teve a sua chance. Deus usou a vida de Jonas para ir lá e falar para aquele povo. E passado algum tempo, talvez em outro reinado, o povo voltou às mesmas práticas. E então Deus desce com a sua ira, porque aquele povo era idólatra, aquele povo não reconhecia o Deus de Israel. Então Deus desce com a sua vingança. O Senhor é vingador, cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Deus ele não se ira como nós. E por qualquer coisa a gente fica com raiva. A ira de Deus não. A ira de Deus é contra o pecado.
Porque Deus é santo, Ele não suporta o pecado. E Deus deu sinais ali para aquele povo. Assim como Ele dá sinais para nós hoje. Deus deu uma chance para aquele povo quando Ele enviou Jonas. E Deus está dando avisos e sinais, assim como deu na época de Noé, para o nosso tempo de hoje. Glória a Deus. E aí, quando eu estava meditando na palavra, eu fiquei pensando, a gente ouve quanto tempo, né, falar sobre isso. Tem 32 anos que eu ouço o seguinte: Jesus está voltando, prepara, Jesus está voltando. Mas tem 32 anos e Jesus ainda não voltou. Quando Noé começou a construir a arca, as pessoas criticavam e zombavam dele. Lá era um lugar que nem chovia, qual que ia ter um dilúvio? Ele nem era capacitado para construir uma embarcação, ia construir uma gigante embarcação. As pessoas zombavam dele, e ele não ficou só 10, 20, 30 anos falando que iria chover e toda a cidade iria ser destruída. Passaram-se 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos. Alguém aqui tem 100 anos? Não, ninguém ouviu falar sobre a volta de Jesus durante 100 anos. Talvez uns 40, 50 ou 60. Mas aquele povo passava por ali e escutava Noé falando sobre o dilúvio. E as pessoas não acreditavam, porque afinal de contas, havia muitos anos que ele repetia a mesma coisa e nada acontecia. E a mesma coisa nos acontece e vai nos acontecer em nossas vidas. Todos os sinais, no céu, na terra, as guerras, eles estão apontando para Cristo e às vezes a gente até acostumou. É tanta coisa, é tanto sinal, é tanto tempo dando sinal. Antes da ira, Deus dá chance. Porque quando Ele resolve descer a mão e falar, agora é o momento da ira, não tem mais chance. Assim como aquele povo de Nínive teve seu momento de arrependimento, como Deus enviou aquela pessoa, aquele profeta, para falar com eles. Assim nós temos hoje também. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos lá em João, que é o profeta. Lá em Apocalipse, aliás, João profetiza as coisas futuras. Como eu vou ignorar? Se tudo que está na Bíblia tem se cumprido cabalmente. E Deus usa as diversas fontes, diversos caminhos para nos mostrar os sinais. Outro dia eu estava vendo aquele desenho simples, que não é um desenho infantil, é um desenho adulto. Ele também fala do arrebatamento. Claramente. Então, uma pessoa que está sentada na televisão, que não é cristã, que não conhece a palavra de Deus, ela vai ter recebido o sinal. Deus usa todos os mecanismos. Glória a Deus. Todos os mecanismos. Basta nós crermos. E Deus, ele, naquele momento que Ele usou Jonas, também Ele tratou com ele, assim como Ele trata conosco. Aqui no versículo 13 diz que Deus é tardio em se irar. Deus é tardio em se irar. Então, que nós possamos aproveitar o momento que Deus nos dá. O momento da graça. Eu vi que quarta-feira passada eu não estava, mas eu vi lá, o pastor postou, o pastor pregou sobre a hipergraça. Confesso que eu ainda não tinha ouvido ministração sobre hipergraça. Eu ouvi falar sobre esse termo. E às vezes, quando a gente ouve falar de um Deus vingador, um Deus que se ira, que desce a mão contra o povo, a gente se assusta. Poxa, peraí, mas não é esse Deus que eu conheço. Aquela pessoa que é acostumada a pregar ou ouvir só da graça, do Deus bondoso, da hipergraça que eu ainda não ouvi, talvez se assuste, mas peraí, mas o Deus não é aquele Deus misericordioso? Sim. A misericórdia dele não anula a ira. A misericórdia dele não anula a ira. Amém. E aí é só nós pensarmos, nós como pais, como mães, a chance que nós damos para o filho, antes da gente puni-lo. Se a Dani aí faz alguma coisa errada,
Eu nunca vou punir ela na primeira vez. Nunca. Se ela fez alguma coisa a primeira vez errada, eu sempre converso, ó, não faça mais isso. Porque se fizer de novo, vai ter consequência tal e tal. Ela foi avisada. Se a Daniela fizer a segunda vez, ela já foi avisada, já conversei, talvez eu possa dar até a terceira chance para ela. Mas se em algum momento ela fizer de novo e falar, agora não tem jeito, você me desobedeceu, então a consequência é essa que eu acabei de falar. Eu não vou ser injusta com ela, por punir a minha filha de ter feito algo errado. E nem vou deixar de ter amor pela vida dela. Assim é Deus. Quando Ele se vinga de uma nação, de um povo, Ele não deixou de ser o mesmo Deus amoroso, misericordioso. Sabe por quê? Quando Ele se vinga de Nínive, é porque Ele está protegendo o teu povo. Glória a Deus. Porque Nínive é contra o teu povo. Aleluia, Deus. E quando nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, Ele nos protege. Ele guerreia a nosso favor. Deus, quando Ele se levanta contra o povo, é porque Ele está fazendo justiça para os seus. Ele está fazendo justiça para os seus. Então nós podemos entender o amor de Deus por aqueles que também o amam. Deus é justo. Eu tenho um livro lá em casa que fala sobre os atributos de Deus. E são vários atributos. E o último que o livro traz é a ira. Ela é tão plena quanto a bondade. E se Deus não se irasse contra os injustos, aí sim Deus seria injusto por não se irar. Porque Ele não suporta o pecado. Deus, Ele luta a nosso favor. E aqui nós tiramos algumas lições desse capítulo, desses versículos que nós lemos. O Senhor é tardio em irar, Ele é grande em poder, Ele jamais inocenta o culpado. E aí você se pergunta, então, estamos condenados porque nós somos culpados. Mas espera aí, o que foi mesmo que Jesus fez na cruz? Ele levou sobre si todas as nossas culpas. As nossas mazelas estão sobre Ele. E sabe o que mais? Sabe aquele momento que Jesus está lá na cruz e fala, Pai, por que me abandonaste? Por que Jesus sua sangue? Por que ele chora naquele momento? Será mesmo que é por causa dos cravos que estavam entrando em sua pele? Naquele momento, Jesus estava com todo o peso do nosso pecado. E de certa forma, a ira de Deus estava sobre ele naquele momento. E um dia o pastor deu um exemplo aqui, muito verdadeiro. Naquele momento da morte de Cristo, Deus vira as costas para ele. Por isso ele sofre tanto. E sabe, pastor, que eu ouvi uma coisa que eu achei tão verdadeira também? Sobre Cristo ali na cruz. Aquele momento, a renúncia que Deus Filho faz. Porque Jesus estava na eternidade para todo sempre, em forma de Deus, Deus Filho. Então ele paga o preço de ser humano por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Jesus pagou o preço mais alto. A ira que era para recair sobre nós foi sobre os ombros dele, no madeiro. E agora basta levantar os meus olhos e falar, eu confesso o Senhor como meu único e salvador da minha vida. E eu vou seguir o Senhor. A palavra diz, nós como cristãos, nós somos pequenos cristos, aqueles que seguem os passos dele. Aquele que segue o Evangelho, e não tem nada a ver com a minha ou a sua religião, com o que está escrito lá fora na placa da minha igreja. O Evangelho de Jesus, ele era tão simples, tão puro, tão verdadeiro. Basta eu crer nele e realmente sair da porta e começar a jogar. Parar de achar que o jogo é aqui sentado na cadeira, porque se o jogo fosse aqui era muito fácil. Quando era fácil. Jogar aqui dentro é muito fácil. Olha só tem pessoas que têm a mesma intenção de buscar a Jesus, de ser restaurado. Nós estamos aqui no mesmo barco. Entendam, o jogo não é aqui. O dia que eu falei para as meninas que nós íamos começar a fazer visita, eu quero permanecer com essa proposta. Nós vamos fazer visita aos anjos. Eu falei para eles,
Olhem a escola, quem vocês têm mais afinidade, a gente começar a ir atrás desses jovens, a dar uma palavra, a visitar a família. E às vezes a gente acha que não é nada uma visita, mas é uma semente que nós estamos plantando. E eu, quando vou sair para visita, você, quando vai fazer uma visita, evangelizar, dar uma palavra que seja, você não tem a obrigação de converter aquela pessoa, que não é você que convence. É o Espírito Santo. Eu só tenho que sair, colocar a minha capa lá na rua e falar, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Engraçado que eu cheguei lá na casa do Marcos para fazer a visita para ele aquele dia. Ele foi lá, não, peraí, eu vou chamar meu tio para você orar por ele. É uma pequena sementinha. Nós estamos plantando lá no jogo. É a semente verdadeira cristã. Nós possamos então estar do lado do Senhor e ser amigos dele. Porque a ira dele vem contra os seus inimigos. E quando a gente fala sobre os inimigos, Deus derrota os nossos inimigos, incluindo as potestades. Aqui no livro de Naum falava sobre um exército com espada, com lança, pessoas físicas, e Deus foi lá e destruiu aquelas pessoas físicas, usou outra nação, que se tornaria a nação mais forte depois, e destruiu aquela nação de Nínive, o povo assírio. Mas também Deus luta no mundo espiritual por nós. Nós possamos estar debaixo da graça, da proteção do Senhor. Amém. Em Apocalipse 6, 10 diz assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? O pastor já deu estudo aqui sobre Apocalipse. Os santos que foram mortos pelo Evangelho, eles clamam por justiça. Eu tenho certeza que Deus virá em favor de cada um. E também em Apocalipse 16, 1, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus está por vir. Assim como Deus usou Naum, um profeta, que profetizou o que aconteceria em Nínive, aconteceu, que também João, usado por Deus, profetizou o que está para acontecer em nossos tempos. Muitas coisas já aconteceram de Apocalipse. O pastor trouxe aqui esse estudo. E quando a gente pensa na visão de João, não é que ele teve uma simples visão, é como se ele fosse lá no futuro. Ele esteve aqui em 2023 e viu as coisas acontecendo. Ele esteve em 2025 e ele viu as coisas acontecendo. Quando ele fala lá, o pastor deu exemplo antes, gafanhotos voando. Talvez realmente fossem os aviões, os tanques de guerra, enfim. Ele veio até o nosso tempo e viu aquelas coisas, mas como no tempo dele não existia isso, ele deu um exemplo, de gafanhotos voadores. João já viveu um Apocalipse, ele já esteve aqui, ou seja, já está decretado. Já aconteceu, só que nós ainda não vivemos. Nós possamos nos despertar para conhecer intimamente quem é esse Deus. Esse Deus que a gente fala. Esse Deus que a gente vai na igreja para ouvir alguém falar. Esse Deus que a gente prega. Talvez superficialmente a gente possa entender quem é Ele na sua essência. No versículo 7 de Naum fala assim: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Parece uma contradição, mas não é. Porque Deus luta a seu favor. E lá no 15 ele diz mais: eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as suas festas, ó Judá. Cumpre os seus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Judá pode celebrar as suas festas. Já destruiu o seu inimigo. E a mesma coisa Deus fala conosco. Quando nós estamos com Ele.
E eu anotei também um exemplo de um sonho, aliás, 2 sonhos que eu tive quando eu estava organizando aqui para falar sobre a ira de Deus. Eu me lembrei de 2 sonhos que eu tive há alguns anos atrás, e às vezes em alguns momentos eles começam a fazer sentido, bem rapidamente. Há mais ou menos uns 5 anos atrás eu sonhei que eu estava andando aqui pela boiadeira. Sabe esse sol do meio-dia, escaldante, bem quente, o sol assim limpinho, o céu limpinho. De repente eu me viro para trás e vejo uma nuvem muito escura, muito carregada, como se fosse caindo um temporal, mas era só uma nuvem. E essa nuvem não era qualquer nuvem, ela era no formato de mão, bem assim, para a terra. E aquele sol escaldante, a nuvem bem no meio, uma mão, bem escura mesmo. Quando eu me acordei, quando eu despertei do sono, eu fiquei alerta e pensei, nossa, a mão de Deus está sobre o seu corpo. Só que quando eu parei para lembrar, eu pensei, mas a mão era escura e o tempo era claro, era sol de meio-dia. E a mão escura de Deus estava assim, sobre a terra. Algum tempo depois veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu pensei, é a mão de Deus, de alguma forma. De alguma forma, não. Que a pandemia também é um dos sinais, foi um dos sinais. Um outro sonho que eu tive, quando eu penso na ilha de Deus, era uma aldeia, tipo uma aldeia, uma comunidade, com várias casas em volta, como se fosse um círculo. E no meio, assim, tinha uma arca, que era a Arca da Aliança. Lá no Velho Testamento, representava a presença do Deus vivo. E aquelas pessoas moravam ali em volta e a arca no meio, suspensa no alto, flutuando mesmo. E as pessoas passavam para lá, para cá e não davam nem moral para aquela arca. Ninguém. E no sonho eu não estava lá, eu estava afastada em cima de uma árvore, observando aquela comunidade. E ninguém se importou com aquela arca. Durante muito tempo ela ficou ali. De repente, aquela arca se transforma num monstro. Era um sapo bem gigante, em pé. Verde, e eles saem dali pisando aquelas pisadas bem pesadas. E eu acordo. A presença de Deus se transformou em um monstro. E eu fiquei me questionando o que poderia ser algo assim. Deus está dando chance, é agora. Mas Isaías fala que nós devemos buscar Ele enquanto se deve achar e enquanto Ele está perto. Nós possamos começar a levar o reino de Deus mais a sério. Sabe assim, com intensidade de coração. Nós possamos entender o quanto Deus é bom e o quanto Deus se ira. Quanto Ele se ira com os seus inimigos. A palavra vingador significa destruidor do pecado. Deus ele é justo, por isso Ele vem para destruir o pecado. Lá em Salmo 7:11 diz, Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que se ira todos os dias contra o pecado. Todos os dias nós devemos nos voltar a Ele. Em Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Um exemplo claro dos nossos dias. Vocês sabem que aqui no Brasil o aborto vai ser legalizado. As tramitações, tudo concorre para isso. Vocês acham mesmo que o dono da vida é a favor do aborto? Aquele que dá a vida, ele é a favor do aborto? Esses são inimigos de Deus. Esses que se levantam a favor do aborto, está se declarando inimigo do Deus vivo. Ah, se eles soubessem da ira de Deus. Nós possamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Porque por mais que nós já ouvimos milhões de vezes, Jesus está voltando. Nós ainda vamos continuar ouvindo. E nós devemos ter a certeza de que esse dia vai chegar. Sabe por quê? Porque foi o próprio Cristo que falou. Eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu venho buscar. E eu creio, igreja, que o lugar já está preparado. E lá em cima já está tudo pronto.
nós possamos estar do lado do Senhor que vai nos defender. Porque a vingança dele vai descer sobre a terra. Porque ele é justo e porque ele é bom. Amém? Nós possamos todos os dias começar a viver uma vida nova diante do Senhor. Começar a querer realmente jogar o jogo lá fora. Eu oro a Deus para que tudo que Ele colocou no meu coração não se apague. Porque em alguns momentos a gente dá uma euforia, nossa, eu quero fazer isso para Deus. Agora, nossa, Deus me despertou e passou por dias e depois acontecem algumas coisas. Ah, eu acho que não era nada, não, eu acho que era muito fácil. Nós possamos deixar essa chama acesa. Eu posso jogar agora na minha casa como cristão padrão. Às vezes o jogo lá em casa é mais difícil. Aqui eu venho buscar sua energia. Aqui eu venho me aconselhar. Aqui eu venho tratar com o Senhor tratar comigo, e lá eu já estou. Eu posso entender que o Senhor, Ele é justo, Ele luta em favor do seu povo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.